Olá a todos, meu nome é Suelen e, em nome do meu grupo, dou as boas-vindas à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso do Bacharelado em Ciência de Dados da Univesp. Este projeto foi desenvolvido sob a orientação do professor mestre Felipe Alfredo Neves. O nosso grupo é composto por Abner Silveira de Freitas, César Augusto Beleze, Danilo Sanches Florencio, David Gabriel Siman da Silva, Rafael Pasquato, por mim, Suelen Francis Gomes e Weber Rojas Vieira. O tema do nosso trabalho é Modelos de Aprendizado de Máquina aplicados à previsão da taxa Selic no Brasil. A ideia do projeto surgiu a partir da percepção de como a taxa Selic influencia diretamente diversos setores da economia brasileira. Apesar de muitas vezes aparecer apenas em notícias sobre inflação ou decisões do Banco Central, seus efeitos acabam chegando ao cotidiano de pessoas de diferentes formas. Na prática, as oscilações na taxa de juros ditam o ritmo dos financiamentos, do acesso ao crédito, dos investimentos, do consumo e até da sobrevivência das empresas. Em cenários de juros elevados, por exemplo, o crédito encarece, o consumo das famílias desacelera e muitas vezes o setor corporativo passa a enfrentar desafios financeiros mais severos. Por outro lado, a Selic também influencia decisões de investimento e o próprio comportamento do mercado financeiro. Por isso, compreender e tentar prever os movimentos da taxa de juros deixa de ser apenas um exercício teórico e se torna uma ferramenta relevante, tanto do ponto de vista econômico quanto para a tomada de decisão de diferentes agentes da sociedade. Olá, meu nome é Danilo Sanches e eu vou apresentar a parte relacionada à motivação do projeto e à proposta de utilização de aprendizado de máquina na previsão da taxa Selic. Tradicionalmente, as previsões da taxa Selic são feitas por economistas e instituições do mercado financeiro a partir de modelos econométricos e análise de cenário. O problema é que a economia brasileira envolve muitos fatores ao mesmo tempo, como a inflação, atividade econômica, câmbio, risco fiscal e até as expectativas do mercado acabam influenciando as decisões do Banco Central. Além disso, a própria comunicação do Copom pode antecipar sinais importantes sobre possíveis mudanças na política monetária. Muitas vezes, pequenas mudanças no tom das atas já geram impacto nas expectativas do mercado. A partir disso, nosso trabalho busca investigar como técnicas de aprendizado de máquina podem ser utilizadas nesse contexto, tanto com dados macroeconômicos como com informações textuais das atas do Copom. A proposta do grupo não é simplesmente aplicar modelos de machine learning, mas entender como essas diferentes abordagens se comportam diante de um problema econômico complexo e altamente dinâmico. Para isso, o projeto envolve desde a coleta e o tratamento dos dados até a construção e avaliação de diferentes modelos preditivos. Retomando a palavra, para dar sustentação científica e metodológica ao nosso projeto, realizamos um mapeamento na literatura de ciência de dados aplicada ao cenário macroeconômico brasileiro. Identificamos um aumento substancial de pesquisas nessa área nos últimos 5 anos. Ao analisarmos a progressão cronológica dessas publicações, percebemos que os primeiros trabalhos de destaque, publicados entre 2021 e 2024, por autores como Souza Júnior, Cabo e Teixeira, utilizavam majoritariamente algoritmos supervisionados clássicos. Eles aplicavam modelos baseados em árvores de decisão, random forest e support vector machines, para tentar prever as curvas de juros. Embora esses modelos clássicos apresentassem uma interpretabilidade rica, a literatura apontava uma perda de precisão significativa em horizontes de longo prazo. Os estudos, a partir de 2023, como os de Amaral e Moreira, migraram para redes neurais profundas. Redes recorrentes do tipo LSTM passaram a ter o estado da arte justamente por sua capacidade nativa de processar sequências temporais e dependências cronológicas de longo prazo, sem a necessidade de gerar defasagens artificiais. Por fim, mapeamos iniciativas que introduziram processamento de linguagem natural, extraindo o sentimento de relatórios e atas oficiais para antecipar as decisões monetárias. O ponto mais importante do nosso levantamento e que justifica a existência deste TCC foi perceber que a quase totalidade desses autores pertence aos quadros de ciências econômicas e não de ciência de dados. Consequentemente, técnicas fundamentais de tratamento, engenharia de atributos e, principalmente, a otimização de hiperparâmetros foram tratadas de forma superficial ou simplesmente ignoradas. É exatamente nessa lacuna científica que o nosso trabalho se posiciona, trazendo o rigor da nossa formação para otimizar essas arquiteturas e extrair o máximo de performance dos modelos preditivos.
Olá, meu nome é David. Conforme já exposto anteriormente, as abordagens macroeconômicas tradicionais e os modelos econométricos clássicos enfrentam sérios desafios em cenários voláteis, principalmente devido à rigidez informacional e às suposições lineares que eles adotam. Disso, a proposta do nosso trabalho introduz uma abordagem metodológica baseada no processo de Knowledge Discovery Database, ou KDD. Nós desenhamos uma arquitetura de ciência de dados dividida em duas grandes esteiras de processamento, uma focada puramente em séries temporais numéricas e outra voltada para a extração semântica de dados textuais. Para possibilitar a construção prática desse ecossistema, adotamos a linguagem de programação Python, ela sendo a ferramenta principal de desenvolvimento, assim todo o nosso código foi construído de forma utilizando o ambiente do Google Colaboratório, com o gerenciamento e o versionamento do repositório no GitHub. Na maior parte da engenharia de dados, empregamos a biblioteca Pandas para a manipulação e a consolidação, enquanto a modelagem preditiva utilizamos as soluções de Skirtlane para algoritmos clássicos e o framework PyTorch para o desenvolvimento das nossas redes neurais profundas. Já o fornecimento das informações que abastecem o sistema é feito de maneira totalmente automatizada através do consumo de APIs públicas, onde foi coletados os indicadores macroeconômicos diretamente dos repositórios oficiais do Banco Central do Brasil, assim consumindo o sistema de gerenciador de séries temporais para o histórico da Selic e do câmbio, além do portal de dados abertos da plataforma Olinda. Já em paralelo, conectamos os sistemas em APIs do IPA-Data e do sistema Sidra do IBGE, onde foi feita a extração de variáveis essenciais como o PIB e a desagradação do PCA. Toda essa infraestrutura também realiza a captura automatizada dos dados do corpus qualitativos, englobando o histórico completo das atas textuais das reuniões do Copom. No entanto, o verdadeiro desafio operacional dessa fase inicial do KDD reside no fato de que os dados brutos chegam periodicamente completamente heterogêneos, variando dessas taxas diárias até balanços trimestrais de atividades econômicas reais. Unificar e tratar esse volume massivo em uma série estruturada de ETL foi um grande passo técnico fundamental que abriu o caminho para o nosso modelo. Mas antes de alimentarmos nossos algoritmos, precisamos garantir que esses dados sejam validados sem distorções no tempo. Olá, meu nome é Weber. Dando continuidade à nossa arquitetura de ciência de dados, vou apresentar o protocolo de validação que desenhamos para garantir o rigor estatístico e confiabilidade das previsões dos nossos modelos. Em projetos convencionais de Layer Machine, é comum utilizarmos a validação cruzada tradicional, como key-fold, que divide os dados de forma aleatória. No entanto, lidamos com macroeconomia. Estamos tratando estritamente com séries temporais, onde a ordem cronológica dos fatos é tudo. Se usássemos uma validação aleatória, cometeríamos o erro grave de treinar o modelo com os dados do futuro para prever o passado. Isso causaria um chamado data laking ou vazamento de dados, gerando resultados falsamente excelentes no treino, mas que falhariam completamente na vida real. Para eliminar esse viés, nós implementamos um protocolo rígido de backstaging por janelas deslizantes. Esse método divide o histórico respeitando a linha do tempo. O modelo é treinado como um bloco de dados do passado e testado exatamente no período imediatamente seguinte. Conforme o tempo avança, a janela desliza, simulando com precisão o comportamento real de um analista de mercado, que só pode usar as informações disponíveis até aquele dia. Olá, eu sou a Abner, vou falar um pouco da nossa abordagem aqui de engenharia de dados e também da nossa abordagem de aprendizado de máquina, mas com ênfase nos dados macroeconômicos. Sobre a extração e o tratamento dos dados, a gente, para garantir que todo esse estudo fosse replicável, a gente centralizou toda a extração e todo o tratamento de dados no repositório no GitHub, com uma linha de comando para garantir que qualquer um dos integrantes do grupo pudesse, quando precisar, puxar esses dados para poder usar nas análises, né? Então a gente fez alguns tratamentos, mas bem básicos, porque os dados já vêm bem completos. Então a gente só precisou converter as datas para o formato ISO. Também precisamos extrair o conteúdo textual das atas de dentro do HTML. Nessa etapa inicial de extração e tratamento dos dados, nós também fizemos o alinhamento das séries temporais, né, para garantir que todas elas estivessem com uma periodicidade mensal. Então para isso a gente precisou fazer reamostragem em algumas séries que eram trimestrais ou que eram anuais. A gente também precisou fazer uma filtragem. Essa filtragem foi para remover os dados anteriores a 2004, porque de 1998 até 2004 o comportamento do IPCA, principalmente, era muito errático e tinha muitos outliers, então a gente precisou remover isso para que não comprometesse a capacidade de generalização dos modelos.
Com esses dados devidamente tratados, a gente calculou umas variáveis derivadas das variáveis macroeconômicas originais que nós tínhamos. Então, fizemos as variações dessas variáveis e também fizemos defasagens com lag 1, 2 e 3. Para o modelo, então, para preparar para os treinamentos do modelo, a gente separou os dados de entrada, que seriam as variáveis macroeconômicas em si. Demos prioridade principalmente às defasagens, para que o modelo pudesse aprender o estado anterior das variáveis, para aí sim poder prever uma decisão do Copom. Então, quando a gente definiu os dados de entrada, né, que seriam as variáveis macroeconômicas ali com defasagem, e a saída, que seria qual é a decisão do Copom, a gente também decidiu fazer uma seleção dos atributos, né? E aí a gente fez 3 grandes grupos de seleção de atributos. A seleção mais básica seria usar todos os atributos. Então, pegamos todos os atributos e treinamos modelos com todos os atributos. A segunda abordagem foi pegar a seleção que a gente encontrou na literatura. Essa seleção apontava para alguns atributos, algumas variáveis macroeconômicas, então a gente utilizou apenas elas. E a terceira abordagem foi fazer uma seleção automática, utilizando 2 técnicas, a FANOVA e a informação mútua. Essas técnicas são baseadas em cálculos que determinam quais seriam os atributos ali que iriam trazer mais informação. Então a gente pegou essas 2 técnicas e calculou desde com um atributo só até o número máximo de atributos. Então, chegando agora na parte de treinamento dos modelos em si, o que a gente fez foi treinar várias abordagens de aprendizado de máquina. A gente treinou a abordagem baseada em distância, abordagem simbólica, probabilística e com maximização de margens. A gente também treinou um modelo de agrupamento, né, de simbólico, e também treinamos modelos de aprendizado profundo, que são as redes neurais MLP, e a gente treinou também uma rede neural LSTM, que é uma rede neural recorrente. Então, para cada um dos modelos, a gente treinou com aqueles conjuntos de atributos selecionados, com todos os atributos, com a seleção da literatura e com a seleção da FANOVA e com a seleção da informação mútua. Com o ponto de que na seleção da FANOVA e da informação mútua, como a gente tinha um conjunto que ia de 1 até o máximo de atributos, a gente primeiro treinou os modelos para ver qual dessas seleções era melhor, e aí sim a gente avaliou o modelo com a melhor seleção de atributos para cada modelo. Como resultado, a gente teve que a performance da rede neural LSTM foi a melhor dentre todos os modelos treinados, mas a gente destaca aqui que dentre os modelos de aprendizado de máquina tradicional, né, que não seriam de aprendizado profundo, né, de aprendizado raso, o modelo probabilístico do tipo Naive Bayes, ele foi o que performou melhor com a seleção de atributo FANOVA. E também, só que tem uma questão aí, o modelo de rede neural, ele apresentou uma validação cruzada com desvio padrão muito alto, então a gente não sabe dizer ali se a capacidade de generalização desse modelo tá boa o suficiente. Então, como conclusão dessa etapa, a gente percebeu que a memória sequencial parece ser importante, por conta disso, muito provavelmente por isso que a LSTM ela performou bem melhor do que os outros modelos, já que eles não têm essa capacidade de memória sequencial tão grande, né? A maior parte dessa capacidade que a gente teve que levar até eles através dos atributos defasados, mas parece que surtiu algum efeito, né? Mas que talvez não seja comparável à capacidade da rede neural recorrente, da LSTM, né? Dela conseguir guardar essa informação. Mas também vimos que a seleção de atributos é muito importante, porque a maioria dos modelos performou muito mal quando estavam com todos os atributos, e em algumas seleções de atributos também pioraram bastante o modelo, enquanto nas seleções, principalmente na FANOVA, a maioria performou bem melhor, a maioria dos modelos. E no geral ali essa seleção automática conseguiu até superar um pouco a seleção da literatura em alguns modelos. Mas aí a gente encontrou esse teto da performance, né, utilizando os dados macroeconômicos, e a gente resolveu partir para a abordagem baseada em processamento de linguagem natural, extraindo a informação de dentro dos textos das atas. Olá, sou Rafael. Como vimos, os números são fundamentais, mas a economia também é movida por expectativa. Por isso, a nossa segunda esteira de processamento no KDD foi focada em ler as entrelinhas da taxa monetária, analisando os textos das atas do Copom. Sempre que o Banco Central toma uma decisão, ele emite um comunicado longo justificando essa escolha. Nós automatizamos a extração do histórico completo dessas atas, cobrindo o período de 1998 a 2026.
totalizando 225 atas processadas com 222 observações válidas. A ideia é interpretar o tom do texto. Um texto mais duro sobre a inflação hoje quase sempre indica um aumento de juros amanhã. Para fazer isso, nós mergulhamos no processamento de linguagem natural, o NLP. Testamos 3 abordagens em ordem crescente de complexidade. A primeira foi o TF-IDF, uma regressão logística, uma abordagem estatística clássica que conta a frequência de palavras restritivas expansionistas. A segunda foi o LSTM bidirecional, uma rede neural recorrente que captura o texto sequencial das palavras. E a terceira foi o BERT, o estado da arte em linguagem. Especificamente o BERT Timbal, adaptado para o português, que não lê palavras isoladas, mas entende o contexto completo da frase. Aplicamos cada modelo em 2 tarefas. Primeiro, na classificação da própria ata, para validar se o modelo conseguia extrair o sentimento correto. Segundo, na previsão da próxima ata, que é o desafio real de antecipar a decisão do Copom. E os resultados foram bastante reveladores. O TF-IDF alcançou 47% na própria ata e 53% na previsão da próxima ata. O LSTM superou ambos com 51% na própria ata e 62% na previsão da próxima ata. Já o BERT, apesar de ser o mais sofisticado, ficou com 47% na própria ata e apenas 44% na previsão da próxima ata, ficando abaixo até mesmo do modelo mais simples. O nosso melhor resultado foi o LSTM, na previsão da próxima reunião, com 62% de acurácia. Para entender a importância desse número, a linha ingênua de sempre prever alta teria apenas 42% de acerto. Isso significa que o nosso modelo superou a linha ingênua em 20% percentuais, demonstrando que as atas realmente contêm informações preditivas. Analisando por classes, o modelo teve um desempenho excelente para prever altas da Selic, com um recall de 84%. Para quedas, o modelo foi mais conservador, com precisão de 50%. A classe de manutenção foi a mais desafiadora, representando apenas 17%. Um achado importante é que a tentativa de incluir dados macroeconômicos como o IPCA, o PIB e o câmbio não trouxeram ganhos de performance. Isso sugere que o texto das atas já incorpora antecipadamente essas informações. Concluímos que as atas do Copom contêm informações preditivas relevantes e que o LSTM bidirecional é o modelo mais adequado para esse problema, com os dados disponíveis. Olá a todos, meu nome é César e irei apresentar as considerações finais desse trabalho de conclusão de curso. O objetivo geral desse trabalho foi aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso na solução de um problema prático, aplicar modelos de aprendizado de máquina na criação de modelos preditivos da taxa Selic. Foram criados modelos de classificação a partir de variáveis macroeconômicas e das atas do Copom, com aplicação de técnicas de processamento de linguagem natural. A revisão bibliográfica mostrou que a temática é bastante recente e, geralmente, realizada por pesquisadores da área econômica, que aplicam técnicas de ciência de dados. Nesse trabalho, o grupo inverte essa lógica. Partimos de um foco de ciência de dados para modelar um problema econômico. Assim, o grupo adota um foco mais aprofundado e cuidadoso nas técnicas de ciência de dados, como a limpeza e pré-processamento dos dados, a seleção de atributos e as técnicas de validação dos modelos. No geral, o grupo foi capaz de chegar a conclusões interessantes. Primeiro, os modelos de aprendizado de máquina, no geral, superaram a linha de base, demonstrando que possuem capacidade preditiva. Por outro lado, ao menos para o caso do próximo movimento da Selic, os modelos ainda não foram capazes de superar os especialistas do mercado. Em segundo lugar, as redes neurais recorrentes do tipo LSTM apresentaram a melhor capacidade preditiva dentre todas as técnicas testadas, o que mostra o relevante aspecto temporal do problema. Terceiro, o emprego de diferentes técnicas de seleção de atributos mostrou efeito significativo e relevante nos resultados. Quarto e último, o modelo de processamento de linguagem natural das atas do Copom mostrou ótima precisão, muito próxima aos especialistas do mercado. Em razão do curto período disponível para a realização desse trabalho, o grupo optou por adotar uma modelagem bastante simplificada do problema. Realizou a predição do valor da taxa Selic no próximo mês, definindo se a mesma irá se manter, irá aumentar ou irá diminuir, ou seja, um problema de classificação com apenas 3 rótulos. Outra limitação do trabalho, também consequência do prazo exíguo, foi a utilização dos hiperparâmetros padrão dos modelos de aprendizado de máquina, não tendo sido possível otimizá-los. Por fim, a base de dados utilizada possui cerca de 200 registros.
Trata-se de uma base de dados pequena para produzir bons resultados no caso de alguma das técnicas de aprendizado de máquina adotadas. Por outro lado, essas limitações abrem um horizonte significativo de possibilidades de trabalhos futuros derivados. Apenas para citar alguns, o problema pode ser modelado de maneira mais complexa, pelo problema de classificação com rótulos de maior granularidade, pela modelagem do problema de regressão, pela predição da taxa Selic para os horizontes de tempo maiores, ou até pela criação de modelos preditivos para a curva de termo da Selic, entre diversas outras. Com isso, encerro a apresentação do nosso trabalho e gostaria de agradecer, em nome de todo o grupo, o apoio do nosso orientador, Felipe, e a banca examinadora, por avaliar o nosso trabalho de conclusão de curso. Muito obrigado a todos.